Oi. Bonjour. Hum. Hoje vai ser a nossa Bonjour. apresentação, né? Sim. Uhum. Esse é o som do celular de alguém. Ah, é? Eu acho que é da Luísa, se lembra? Ô, professor, eu tenho uma coisa importante para falar. Sim, eu tenho uma primeira. Abra sua câmera. Ah, tá. Todo mundo tem que ficar com a câmera aberta. Pronto. Aí, assim, a Luísa, ela não vai. A Luísa não, a Duda, ela não vai poder participar da aula. Disse pra mim, aí eu vou ter que dividir o slide com ela. Então, por isso que eu já mandei o slide meu e eu ela junto pra você. Você mandou 2 slides para mim. Um é meu e da Duda, porque ela não conseguia mandar. Eu mandei pra ela. Eu avisei ela. Sim. Professora, Aí. Oi, Luiz. você recebeu meu e-mail? Sim. Eu vou falar para Tá vocês bom. os trabalhos que estão aqui comigo. Ô, Miguel, você fez seu slide? O meu eu preferi mostrar na aula, tudo bem? Só que aí, Giovana, É, tem que mandar para mim, porque eu preciso também fazer a correção e registrar esse trabalho, entendeu? Então Ei, depois da Miguel. aula, tá? Isso. Miguel, você fez o slide? Ele não falou Nossa, que nada. Mas aí cada um internet fez um ruim. slide? A gente fez isso, porque se a gente for fazer um todo, a gente não tava combinando com nada, entendeu? Só que a gente fez Não, todo. professora, a gente fez assim, a gente colocou assim, cada um vai fazer um slide com uma notícia e cada um vai colocar a sua opinião, só que a gente fez sobre o mesmo tema. Sim, sim, entendi. Agora, Desigualdade econômica. até agora, os trabalhos que eu tenho aqui é o grupo de Larissa, aí Livia mandou um vídeo, já está aqui, o de Luiz, que mandou... Luiz, agora o seu eu vi só o texto, era só o texto mesmo? Era só o texto, a notícia tá comigo, senão ia ficar muito grande. Tá. Aí tem Maria Eduarda e Nicole. Eu não tenho o trabalho dos demais. Senhora, eu te mandei pelo WhatsApp. Então, Andrei, você mandou o vídeo do slide. Eu preciso do slide. Então, eu tinha mandado uma mensagem mais cedo para perguntar se é e-mail, porque eu não tinha achado. Só que você acabou não respondendo. Daí eu mandei o vídeo para não ficar sem mandar. Então, aí depois eu mandei para você, Andrei, manda o trabalho por e-mail. Mande agora, enquanto não é a vez do seu... Nós Bruno, somos o primeiro grupo, Sora. Não. Ô, Sora, o Ô, meu trabalho é Miguel, junto você com o fez seu Anthony, tá? Então slide? é Gente, só um a gente não vai slide. conseguir entender assim, vocês perguntando agora o que e o que. Então, deixa ô, só, quando a gente for se organizando, eu vou perguntando, a gente vai vendo. Deixa, Tá. só fala quem eu der permissão, porque senão fica muito complicado. João Pedro, o que é que você quer falar? O meu trabalho é junto com o Anthony, então é um slide e aí o Anthony vai ler o slide, entendeu? Sim, só e que o Vinícius também. eu E o não O Vinícius. Vinícius. peguei, vocês não mandaram para mim esse trabalho. Então, a gente vai apresentar. Então, tem que apresentar e no final da aula tem que mandar para mim. Tá Para o bem. Ô, Sora, entende o que o Anthony quis fazer? O que ele quis fazer? Ele não te mandou, mas o que você vai que ele quis você fazer? Você vai dar um host pra ele, aí ele vai compartilhar a tela, entendeu? É Eu isso que ele quer sei, fazer. só que Por a isso que ele me mandou. questão é que vocês precisam mandar os trabalhos para mim, porque fica muito mais fácil eu organizando tudo num só lugar e na hora espelhando, do que vocês quando chegar a vez. Eu só quero ver se isso vai dar certo, porque vai ficar um E espelhando, aí também. o outro espelha, aí o outro espelha, fica muito mais fácil. E eu preciso Ô, Pro, de vocês físico, viu? Eu preciso ter o trabalho, não é só ver na aula, não. ô, professor, e também caso a gente perder alguma coisa, você já tem um slide. Pois é. Então, vamos começar. Oi, oi, oi. Meu. Nosso grupo é o segundo. Nosso é o primeiro. Senhora, você pode mandar seu e-mail pro chat para eu poder te mandar já agora? Não. O nosso grupo inteiro tá aqui. Eu mandei pra você no WhatsApp também, viu, Andrei? É que Ele meu não celular tá achou. sem bateria. E salve meu e-mail, porque eu já tinha mandado para vocês antes, eu acho que até no arquivo do. Tem lá.
Pronto, então vejam. Deixa eu Obrigado, só... senhora. Nada. Ixi, tô fazendo terapia. O primeiro trabalho que vai apresentar é o grupo de... eu vou deixar assim. Luiz, que já está o grupo mais organizado. Sim, Bini, é a parte que você vai ler. Ó, rapidinho. Vocês, o grupo de Luiz vai começar com a notícia. Deixa eu só escrever aqui, porque eu vou dizer para vocês também como vocês vão ser avaliados. Aí prestem atenção para vocês depois não ficarem com dúvida. Ô, professora, tem um problema. No meu slide eu não consegui pôr foto. Eu tentei mais de 10 vezes pôr, mas meu celular, toda vez que eu ponho a foto, ele reiniciava o aplicativo. Não sei por quê. Notícia. Vai ser o grupo de Luiz, Miguel, Maria Eduarda e Nicole. O que é que nós vamos fazer? Vocês precisam ficar com o microfone desligado. Só vai ficar com o microfone ligado as pessoas que estiverem participando na hora, tá certo? Para que a gente não se perca. O que é que eu vou avaliar do grupo de trabalho de vocês? Eu vou avaliar 50% e 50%, porque tem apresentação oral, mas eu também pedi o material escrito, que eu também vou estar avaliando, sendo slide ou outra coisa que vocês decidiram usar. Eu vou observar a organização do trabalho, vai valer nota. Eu vou observar a desenvoltura de vocês. Vou observar também a adequação ao tema, se o trabalho de vocês está dentro do tema que foi proposto. E também vou avaliar o nível de pesquisa, né? Se vocês conseguiram uma boa pesquisa, se vocês realmente foram à procura do conhecimento. Então, tudo isso vai ser observado hoje no trabalho sobre o príncipe e o mendigo, que a gente vai abordar o tema da desigualdade social em diferentes gêneros textuais. E aí, o gênero do grupo de Luiz é a notícia. E aí, deixa só eu me organizar aqui com a pasta de vocês, porque a gente já vai começar. Ô, gente, olha aqui. Vocês decidem. Se eu for ficar em último, porque eu tenho que apresentar o meu e o da Duda junto. Não, você vai apresentar só o seu, não pode apresentar dois, não. Da Duda não tá hoje, a gente tem que ver uma outra coisa para Duda. Ah, tá. Tudo bem, professora. Não, mas não é desigualdade econômica? Vai, Luiz, começa. Pro, não tá aparecendo pra mim o texto. Ah, não tá? Peraí. Não. Vocês estão vendo o texto ou só a Luiz que não tá? Ninguém tá vendo. Eu também não tô conseguindo Eu não. também não tô Tá vendo. selecionado ali Luiz, mas não tá aparecendo nada. Pro, você tem que parar de compartilhar a tela e agora começar a compartilhar o arquivo já aberto. Obrigada, Larissa. Estão vendo agora? Sim, Agora sim. eu tô vendo. Tá. Tá, Luiz. Deixa eu colocar aqui modo de exibição de tela cheia. Pronto. Pro, eu vou ler primeiro a notícia que eu separei, só não tá aí no texto que ia ficar muito grande, mas eu te mando pelo WhatsApp. Tá. Desigualdade social contribui para o círculo vicioso da corrupção. Para o ministro, as experiências de outros países que viveram o mesmo problema mostraram que grandes crises como a que o Brasil vive são comuns antes que deixe a corrupção para trás. Ele explica que o círculo vicioso inclui de desconfiança generalizada da população em seus líderes a lógica particularista. Isso,
lógica particularista. Explica os agentes envolvidos em corrupção porque eles não entendem o dinheiro como sociedade, disse o ministro. Agora eu vou ler o texto, tá pronto? Desigualdade social. Bom, primeiro devemos saber o que é essa palavra tão difícil. A desigualdade social pode ser definida como um conceito que está essencialmente relacionada a países que estão subdesenvolvidos, apresentando assim grandes entraves relacionados a seguintes fatores. 1. Concentração de renda, onde há grande diferença na realidade entre pobres e ricos em uma região. 2. Dificuldade ou diferença no acesso a elementos que são garantidos como direitos pela Constituição Federal. Agora que já sobre o tema, vou falar o que eu realmente penso. Quando vemos uma casa bonita, normalmente um bairro bonito, do lado de uma comunidade mais desfavorável, já considero isso uma desigualdade. Mas aí me pergunto, se é a educação que faz a diferença, por que o local está naquela situação? Chego à conclusão que alguns ricos podem tirar vantagens, até mesmo roubar, mas lembre-se que não são todos. O pobre também rouba, mas continua não sendo certo. Apesar do local onde vivem não fornecer uma educação com muita qualidade, é apenas ter força de vontade para conseguir ter uma vida melhor. Ouvi uma pregação gospel que fala, não é porque seus pais foram um fracassado que você vai ser. Aí eu coloquei as duas fontes que eu tirei. Uma foi do David Leonardo, que foi a parte da pregação, e a definição de desigualdade social eu peguei do Brian, eu acho que é isso. Foi isso, professora. Ô, Pro. Oi. Pro, mas o nosso tema era desigualdade econômica. De todo mundo é desigualdade social, Miguel. Pro, mas é porque a Luísa mandou no grupo lá que é o nosso Não, tema. Ela colocou desigualdade social, econômica. Então, Eu fiz acho que sobre os dois- desigualdade econômica. acho que agora vejam, vocês mais uma vez. Luiz estava falando, todo o restante fica com o microfone no mudo. Para a gente conseguir se organizar melhor, gente, porque às vezes ficam os ruidinhos que atrapalham, entendeu? Tira a atenção. Eu posso ir para agora? Deixa só eu abrir aqui o arquivo. Primeiro eu vou falar do slide e depois eu falo oral que eu tinha preparado em texto. Quem é agora? Nicole. Eu. Desigualdade econômica. Passa aí pro lado, porque não tem como eu passar. O que é desigualdade econômica? A desigualdade econômica abrange uma ampla variedade de tópicos. Pode-se transferir a distribuição de rendas medidas pela quantidade de dinheiro que as pessoas recebem, ou a distribuição da riqueza, a quantidade de riqueza que as pessoas possuem. Além da desigualdade econômica entre países ou estados, existem importantes tipos de desigualdade econômica entre diferentes grupos de pessoas. Notícias sobre desigualdade econômica. A pandemia da Covid-19 está deixando um rastro de destruição e aumento da desigualdade econômica global. E no Brasil não é diferente. A certeza entre especialistas ouvidos pelo Correio é que, apesar de o auxílio emergencial de R$ 600 ter ajudado os mais vulneráveis a enfrentarem a turbulência e tirado uma boa parte da população da zona da pobreza, nesse ano o quadro vai piorar em 2021. Essa é uma das notícias no Brasil sobre desigualdade econômica. Existem outros muitos casos no Brasil e muitas outras notícias. Brasil com Z é em inglês, hein? Agora, Miguel. Comece, Miguel, o seu. Ô, Pro, só que eu tenho que compartilhar a Pro, tela. ainda vou falar o texto, não vou? É o que eu tinha feito? Ah, deixa a Nicole terminar. Eu pensei que já fosse ali a sua... Pode falar, Nicole. Não.
Assim, gente, eu pesquisei muito sobre isso e vi que existem muitos casos que podem estar prejudicando muita gente. E tem gente, e tem muitas pessoas que, na verdade, não ligam para isso, não, e tem gente que não ajuda, não pode estar ajudando. Muitas outras notícias também que eu vi no jornal sobre isso, que está acontecendo mais na pandemia. Só que o governo até está ajudando, como no texto falava, sobre que eles estão dando R$ 600 para as pessoas e estão ajudando mais na pobreza. Estão com menos pessoas que estavam com uma... Ai, como pode falar? Esqueci a palavra. Eles estão ajudando mais as pessoas. Tá. Pronto? Uhum. Miguel. Cara, só coloca pra mim compartilhar a tela. Qual rosto? Vê se você consegue agora. Consigo, sim. Para, Anthony. Antônio, já começou, Antônio? Hoje eu vou falar sobre desigualdade, desigualdade econômica. Uhum. Eu selecionei 3 problemas que causam a desigualdade econômica. Primeiro, a fome, que muitas pessoas na comunidade não têm comida necessária para comer, né? E daí causa mortalidade infantil e desnutrição no Brasil. E também o acesso à escolaridade das crianças que moram na comunidade são muito precários, que tipo assim, muitos professores faltam o dia que quiser, não faz tipo nada assim, não ensinam e o governo podia melhorar isso. E também a falta de saneamento básico, que muitas pessoas bebem água que está infectada, que não tem esgoto na cidade, e daí pode causar várias doenças e transmitir várias mortes. Pronto. Aí acho que agora você tem que... Pronto. Só fiquei sentindo falta um pouquinho vocês trazerem as notícias. Vocês comentaram sobre o tema de forma bem interessante, mas eu senti falta da notícia, porque o foco do trabalho era trazer essa notícia, não só abordar sobre o tema de desigualdade social, mas trazer o gênero, né? Maria Eduarda Eu falei faltou. sobre algumas notícias. Ela deixou o slide comigo, professora. Cadê? Deixa eu ver qual o próximo grupo. Vamos agora para o grupo de Arthur, que eu já peguei o slide que a Andrei mandou. Vou só corrigir uma coisa para vocês, tá? Nome próprio, substantivo próprio, tem que ser escrito com letra maiúscula. Então, eu não posso, de forma alguma, escrever nome de pessoas com a letra minúscula, tá, gente? Andrei, você pode começar. Vocês podem começar, né? Então, eles 3 que vão ler e eu vou só aqui de boa. Hã? É porque ele que fez foi o Andrei que fez o slide. Ele que montou o slide. Aí quer dizer que você, Andrei, não vai ganhar nota nenhuma pela parte oral. Porque o trabalho vale de 0 a 5 para o trabalho escrito, de 0 a 5 para o trabalho oral. Não, senhora, a gente dividiu que cada um vai fazer uma parte, fez o slide e eles fizeram a pesquisa. A divisão foi a professora que fez. E a divisão do trabalho foi que precisa ter a parte escrita e a parte oral para todos. Eu vou avaliar, eu acabei de falar para vocês que eu estou avaliando a desenvoltura de vocês na apresentação, a organização. Então, é um conjunto, hein? Pode começar. Então, eu leio o título.
Sora, então, a gente fez esse filme porque meu pai que deu a opinião desse filme, por causa que ele fala bastante sobre a desigualdade social. Por um lado ele fala e pelo outro não, por causa que, tipo, se a gente for olhar um lado, não tem nada a ver com desigualdade social, que é um homem que está procurando emprego por causa que a mulher dele largou ele e não tem, e ele tem um filho de 25 anos. Mas se a gente for olhar por outro lado, é assim o filme, ele começa com tudo bem, só que aí a mulher dele separa dele e ele perde o emprego. Aí, depois dessa parte, tudo para ele cai. Ele fica com um filho que não tem como sustentar o filho direito, nem ele tem como sustentar e ninguém ajuda ele. Tem vezes que ele não consegue dormir em lugar nenhum, ele tem que dormir na rua ou em lugares abrigos que pegam para dormir por um dia. E é isso. Aí ele está tentando procurar um trabalho para sustentar a família, no caso ele e o filho. E aí tem gente que é cheio do dinheiro e não dá para ninguém. Tipo, é meu esse dinheiro, eu não vou dar para ninguém porque eu que trabalhei para conseguir ele. E tem gente na rua precisando desse dinheiro mais do que essa pessoa. Ok. Posso passar? Pode. Você tá... Chris enfrenta sérios problemas financeiros e Linda, sua esposa, decide partir. Ele agora é pai solteiro e precisa de cuidar de Christopher, seu filho de 5 anos. Chris tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, mas só consegue um estágio não remunerado. Seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e eles acabam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Chris é o pai de família pobre. Chris é um pai de família pobre. Ele tem um filho que se chama Christopher. Chris trabalha vendendo máquinas de raio-x, mas por causa do alto valor e pouca procura, ele vende pouco. Sua esposa trabalha com lavadoras de roupa. Ele conheceu o seu pai com 28 anos, porém, desde pequeno, ele diz que quando tiver um filho, ele sempre saberá quem é o seu pai. Os boletos e as multas se acumulam por ele não ter dinheiro suficiente para pagar tudo. No final, depois de tanto estudar, trabalhar duro no estágio, ele consegue ser efetivado na empresa, alcança um sonho e, de certa forma, encontra a felicidade. O filme termina expondo que ele monta a própria empresa e se torna um milionário. E também essa história é verdadeira, Sora. É baseado em fatos reais. É. Uhum. Vocês têm mais algum comentário para fazer? Não. Vocês trabalharam um filme apenas, mas vocês poderiam ter trabalhado cada um ou ter pesquisado um filme. Porque Então, há eu falei muitos filmes, gente, muitos filmes. Eu falei isso, professora, só que... Há muitos filmes que tratam essa questão da desigualdade social. Eu achei vários. O Arthur, ele viu o outro. Eu achei vários. Ô, Pois é, mas professora, poderia ter sido um para cada, ao invés de ter sido um, porque você viu, o conteúdo não ficou tão grande assim para todo mundo. Cada um ficou com uma partezinha que poderia ter sido desempenhada muito melhor se cada um tivesse falado sobre uma obra diferente. Professora, eu tinha visto vários filmes. Eu olhei vários filmes. Eu tive a ideia de cada um falar um. Mas... Fale, Nicole. Assim, o Diego ia falar professora, dele, aí eu ia é o falar que horas ela volta. O Ricardo ia falar ele ia falar do Príncipe Mendigo. O Andrei, não sei.
Ô, Pro, o filme Menino do Pijama Listrado também é de desigualdade social, não é? Mais ou menos. A Alicia trabalha também a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Do nazismo, na verdade. Hitler. Ali tem não só desigualdade social, mas é mais o momento em relação ao tempo em si. Mas na Netflix tem a Princesa e a Plebeia também. Tem outros filmes, tem muitos filmes que falam disso, de crianças. É basicamente uma releitura do Príncipe e o Mendigo, porque eles falam muitas vezes de crianças que são irmãs ou irmãos e foram criados em universos diferentes e eles se conhecem, Também. né? Então tem muitas histórias que vocês Também tem poderiam muito abordar contos aqui de hoje. princesa. A professora também tem muito contos de princesa, que a princesa se apaixona pelo plebeu e não pode, por conta dos pais não deixam, essas coisas. Ok. Deixa eu parar aqui de compartilhar, Pro, seu áudio tá baixo pra mim. tá? Acho que. Ah, não, aumentei. Acho que era o som do meu celular. Tá. Deixa eu ver aqui o outro grupo. O grupo do poema. Aí eu vou colocar, deixa eu só anotar aqui o nome do grupo, dos participantes. Que é Sara, Larissa, Gabriele Nueva atualización. e Viviane. Pronto. Então, o tema que a gente vai falar também é desigualdade social, né? Mas o nosso gênero textual foi poemas e poesias. Pode começar, Larissa. Fique à vontade. Posso passar Pode aqui? passar o slide. Ah, tá bom. Deixa eu descer aqui a tela. Esse foi o poema escolhido pela Livia. Desigualdade social. Que mundo é esse, onde a fome assola, a dor dessola, onde a criança chora? Que mundo é esse, onde uns nada têm e outros com tantas notas de 100? Local onde o mal vem vencendo o bem. Que mundo é esse? Eivado da desigualdade, onde impera a maldade. África chora com tanta desumanidade. Mundo louco, onde as doenças só afligem os que ganham. Burgueses e governos insossos, terra sem igualdade. Para quem não entendeu muito bem o texto, eu separei um vídeo que resume um pouquinho dos poemas. Pro, você pode compartilhar o vídeo que eu te mandei? Sim. Pro, você pode passar o vídeo depois que a gente terminar de apresentar o né? PowerPoint? Pode ser, para não ficar aí Mais voltando. fácil. Aí o vídeo é o complemento do que Livia falou. Aí a gente coloca, Livia. Essa foi a poesia escolhida pela Sara. Eu odeio a pobreza e a desigualdade social deste Brasil. Odeio pessoas egoístas que não se preocupam com o próximo, que julgam e que desmoralizam a sociedade. Pessoas que discriminam seus semelhantes pela cor ou pela sua classe social. Odeio pessoas falsas, pessoas que brincam com os sentimentos dos outros e que se sentem bem fazendo isso. No começo e até no final,
fala um pouco de quando as pessoas elas julgam a cor da pessoa. Teve um dia que passou no Fantástico, um moço que foi julgado pela cor dele. Acharam que ele estava na loja roubando. E foram 2 policiais brancos bateram nele porque ele tinha cor negra. E acharam que ele estava roubando. Então, também é pela cor. Isso. Deixa eu só completar um pouquinho do que Sara falou, porque quando os negros foram trazidos aqui para o Brasil, né, escravizados, tirados de sua terra natal e vieram para cá, quando a escravidão foi encerrada, né, quando começou o processo de descravização, os negros não receberam nada pelos trabalhos que eles prestavam. Então, eles estavam numa terra que não era deles e desprovido de qualquer finança. Então, você de um dia para o outro, para ter uma casa, porque querendo ou não, eles tinham, né, a casa que ficava junto com os senhores dele, e aí eles são dispensados por causa da lei, mas e onde é que eles iriam morar? O que é que eles iriam fazer a partir daquele momento para frente? Então, por isso também que nós vemos ainda muito essa questão da desigualdade, porque por muito tempo o negro veio tentando conquistar o seu espaço, né, e hoje tem conquistado, mas não foi o mesmo processo de igualdade para brancos e negros, porque os brancos que estavam aqui, a maioria eram bem-vida, eles eram filhos de pessoas bem-sucedidas, né? Então, tem toda essa questão que a gente precisa estar quebrando ao longo dos anos. Podem continuar. Gabi? Eu pro. Calma. Entre lojas e flores de sapatos, bares, mercados, boutiques, viagem no ônibus, estradas de ferro Leblon. Viagem do trabalho à noite em meio fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja, adeus Rimbaldi. Relógios de lilazes, concretismo. Neoconcretismo, ficção da juventude. Adeus que a vida, eu a compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca, a poesia agora responde inquieto policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida, meu reduto, meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura do terro. Retiramos algo com ele, construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Você quer comentar com mais alguma coisa? Completar com mais alguma coisa, Gabi? E o poema que eu escolhi é: pensem nas crianças que na rua vivem a mendigar. Pense nas famílias que um teto não tem para morar. Pense nos lares onde todos os dias falta pão. Mas mesmo assim sonham com um mundo mais irmão. Ótimo. Quer fazer algum comentário, Larissa, enquanto eu coloco o vídeo? Pode colocar já o vídeo pro. Esse vídeo aí foi enviado para mim por Liviar. Ela achou que se enquadrava dentro do tema, né? Eu achei bem interessante também. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Um momento difícil pra história. Hey, o presidente foi pagar pra ver. Uai, pena que o dinheiro que gastou é o mesmo do povo que ele quer deixar morrer. É pobre ficando mais pobre e rico ficando mais rico. Pergunto por que na favela, cheia de PM, e no condomínio é festinha de circo, palhaço engravatado dando bala pra menor, malabarista habilidade pra clube BO, e se polícia vem bater na porta, ele chama pra entrar, senta e faz uma proposta.
Muito fácil com dinheiro em volta. Mas se é da favela e tá na hora errada, local errado, te algemo sem ouvir a tua resposta. Essa é realidade, se chama desigualdade. Acontece em toda a cidade, mas isso não é nem mesmo a metade. O rap ele veio da rua, por isso mantém a postura, por isso respeita a cultura. Eu não me apoio nela, eu apoio ela e quero incentivar essa mesma conduta. Muito bom, interessante, né? Como um tema vira tanto pano para tantos gêneros, para tanta forma de se expressar. Então, aqui nós vimos mais uma vez o gênero agora poema. E a música não deixa de ser um poema também, porque se vocês forem ver a estrutura da música, ela é muito parecida com a estrutura do poema. Os dois têm eu lírico, eu poético. Os dois são construídos em versos e estrofes. Então, a estrutura é como se a música fosse um poema cantado. Eu já transformei uma música em um poema. Então, são bem parecidos. Deixa eu ver agora. O grupo de Laura, Alice, Giovana e Giulia, conseguiram fazer alguma coisa? Conseguiram produzir? Sim, você tem que passar o host para mim para compartilhar. Uhum. Giovana, Laura, Alice. Gi. Gi. Bota o meu primeiro slide. Calma aí, é porque tá... Eu coloquei para apresentar, mas ele Tá carregando, né? Uhum. Tá. Eu posso ler o primeiro slide? É que esse só tá o nome. Oi? Aquele não tem nada, é só esse aqui. Gi, fala de novo que eu não entendi, travou. Não, Laura, esse aqui é o primeiro slide. Sim, eu sei, é que eu não tinha ouvido você falar disso. Tá, vou ler. Tipos de desigualdade. A desigualdade é um preconceito que está presente no mundo inteiro. Infelizmente, hoje em dia, a desigualdade atinge muitas pessoas. Ela pode vir de várias formas, sendo a principal a classe social. Porém, temos outras como entre gêneros, etc. Esses cartoons aí é o que você vai mostrar? É. Tem mais algum? O cartoon Pode ler, Laura. No cartão a seguir, mostra um mendigo e uma pessoa de classe mais alta. Enquanto um assegura um saco cheio de dinheiro, o outro carrega várias latas, entre outros recicláveis. Mostra a desigualdade social entre uma pessoa pobre e rica. Então, no trabalho a gente falou que tem muitas formas de vir a desigualdade, e sendo a principal a classe social, porque muitas pessoas também têm um preconceito com as pessoas mais pobres. E aí a gente colocou esse cartoon para representar isso, que mostra uma pessoa rica e outra pobre, que uma tá com um saco cheio de dinheiro e tal, para mostrar para mostrar a desigualdade entre o pobre e o rico. Isso. Os dois extremos, né? Na hora ele mostra os dois extremos aí. Ele mostra alguém muito pobre e alguém muito rico,
como a gente tinha colocado, que ainda é um problema no Brasil, a distribuição da riqueza. Ali, E tem países, vai continue, Giovana. que tem países que tem mais isso, mas acaba que todos têm um pouco. Não tem só um ou dois, é o mundo inteiro praticamente. Isso. No mundo inteiro a gente encontra até os países que são comunistas ou socialistas, que eles têm uma ideia de distribuição de renda em que ninguém seja muito rico e outros sejam muito pobre, como a China, se eu não me engano. Eu estava vendo uma reportagem um dia desses em que, mesmo assim, há pessoas que vivem em comunidades bem mais pobres do que as outras. Então, querendo ou não, mesmo com o regime político diferente, a desigualdade social ainda é algo bem, bem forte. Aí eu queria só saber se a Alice e Júlia não vão participar, é isso? Não participaram? Então, a Júlia, ela participou com a produção do trabalho. Então, porque o trabalho ele foi dividido em parte escrita e parte apresentada, entendeu? Então, se as colegas não apresentarem, então elas não vão ter a pontuação da apresentação, que é metade da nota. Porque eu falei para vocês que o trabalho precisava da apresentação, só que eu falei, ó, o sexto ano eu quero que vocês produzam também para eu avaliar a escrita e a apresentação. Então, Alice e Júlia, elas não irão apresentar, é isso? Não sei. Então, eu tentei falar com a Alice, eu peguei o número dela no grupo, mas eu não sei o que aconteceu, mas ela não estava vendo as mensagens. Tá. Meu celular não funciona. O celular dela tá quebrado. E ela tá com o celular da mãe dela. É. Mãe trabalha o dia inteiro e ela ainda tem aula à noite. Ué, conseguiu consultar o microfone, Alice? Uhum. Mas aí você também sabia que tinha trabalho para apresentar e não entrou em contato com as suas colegas, né? Sabendo da dificuldade que há para elas entrarem em contato com você. Porque você que está com outro celular, então você também deveria ter corrido atrás disso. E aí a gente vai ter que ver. Só algumas dicas, Giovana e Laura, na hora de produzir um trabalho. Sempre cuidado, gente, porque a vírgula ela precisa estar perto da palavra anterior. Então, a vírgula teria que estar perto de Giovana, a vírgula tem que estar perto de Laura, a vírgula tem que estar perto de Alice. Porque na hora de Então, produzir... a vírgula que estava embaixo antes de Laura é porque eu tentei colocar do lado de Giovana, mas como o espaço aí era pequeno, a vírgula ficou para baixo. Então, é porque não pode ter espaço entre a vírgula e o nome antes. Ela tem que estar juntinho do nome anterior. Conseguiu entender? Uhum. Todo sinal de pontuação, quando a gente escreve, isso eu quero falar até de forma geral, porque eu recebi outros trabalhos assim, todo trabalho, qualquer coisa que você for fazer, ó, aqui os 2 pontos, tá vendo que tem um espaço entre os 2 pontos? Esses 2 pontos têm que estar perto do nome grupo, perto do nome realidade, sem espaço. O espaço vem depois dele. Então, na hora de vocês produzirem textos ou trabalhos assim, vocês precisam prestar atenção nos sinais de pontuação. Aí, Giovana, você pode parar o compartilhamento da tela. E deixa eu só ver aqui qual foi o último grupo. O último grupo é obra de arte. A gente pode apresentar? Deixa eu só escrever aqui o nome dos participantes. Pronto, vocês podem começar. Só preciso do host.
Já fiz. Ô, Pro, você sabe como entra no positivo on, faz para entrar no CA? Lá em livros, tem as 4 opções dos livros por bimestre. Aí, se você descer mais, aí tem mais opções. Aí tem livro e atividades do aluno, aí tem o número 3. Tá. Pode começar, meninos. Obra de arte sobre a desigualdade social, feito por Anthony, Vinícius e João. O que nós achamos sobre a desigualdade social? Isso é a desigualdade social porque está dividida entre os ricos e os pobres, que têm diferentes condições de vida que não é muito razoável. Vinícius. Enquanto reclamas de tua moradia, teu irmão sonha com um pedaço de pão. Enquanto dormes em berço de ouro, teu irmão se deita em trapos imundos, mas como somos egoístas e nos dedicamos em vão, todos vivemos em buracos profundos. Sabemos que existe diferença entre o bem e o mal, mas por que a diferença entre ricos e pobres? Será que este mundo é de certo modo animal, onde prevalece a lei do mais forte? João. Teremos um mundo melhor. Mas melhor para quem? Para o que sobrevivente de seu suor, ou para o que se pede depois diz amém. Devemos ter caráter e determinação, pois sem isso não construímos nada. E aí realizaremos tudo em união e deixaremos a sociedade toda atrapalhada. Por exemplo, aí um padre fala: meu filho, você sabia que a desigualdade social agora é pecado? Pois é, padre. Quantos pecadores? Sendo que ele que está fazendo a desigualdade social. Vejam só, eu coloquei lá para vocês vários vídeos, filmes sobre o Príncipe e o Mendigo. Eu espero que vocês tenham visto, assistido, porque depois eu vou fazer uma atividade, vou tentar fazer uma atividade sobre o Professor, enredo eu da assisti o Príncipe e história. o Mendigo. O filme lá, o que você mandou que parece foto real. Ótimo, ótimo. Eu Agora, assisti com todos. ok. Deixa eu fazer alguns comentários sobre os trabalhos. Esse trabalho, Anthony, essa primeira página aí tem alguns errinhos ortográficos. A palavra o que, ela é separada, o que. E aí tem outras coisinhas razoável ali e tal. Mas o seu grupo não trouxe nenhuma obra de arte, que era o tópico de vocês, que trabalhasse essa questão da desigualdade social. Vocês trouxeram algo que foi o tema do trabalho anterior, que é charge e cartoons. Isso daí, por exemplo, são charges falando sobre desigualdade social. Por favor, Anthony, interrompa aí o compartilhamento da tela. Eu preciso compartilhar. Tá, já fiz. Então, deixa só eu ver aqui rapidinho.
Vocês precisam, na verdade, gente, Professora, é a primeira, né, Antônia? A primeira é uma. professora, Oi. o filme que não sei se você não passou dois filmes pra gente. Aquele lá que é baseado, que tem pessoas de verdade, é muito legal. Isso. Foi o melhor de todos pra mim. Tá. Ó, Antônio, o primeiro trata a questão da desigualdade social, mas vocês poderiam ter trazido outras, né? Mas aqui, ó, gente, olha a quantidade de imagens, sabe? Tão... Mas eu achei bem pesada. Então, mas essa é a questão, né, Antônio? Que a desigualdade tem que ser vista realmente com peso, sabe? A gente tem que sentir na pele a dor do outro, o que o outro passa. Porque até enquanto a gente tentar camuflar o que é a desigualdade social, vai ficar parecendo algo muito distante do que a gente vive e não é. Aí nós temos essa outra obra aqui, que é bem parecida com a que a Anthony trouxe. Uma criança brincando e a outra tendo que carregar, né? Ora, Oi, você pode falar. posso ir no banheiro? Sim. Então aqui tem várias outras, ó, imagens. Essa aqui já é mais uma chave. Oi, pode falar. Esses dias não, acho que mês passado eu vi um caso que o homem que mora em um condomínio de luxo lá no Alphaville tava passando duas viaturas na porta da casa dele. Ele pegou e começou a xingar os policiais de merda, de tudo. E daí depois eu vi outro caso que o cara tava buscando uma pizza na pizzaria, daí o policial foi lá, os policiais foram lá, bateram nele e mataram ele. Ficou bem também. Impressionante. Foi bem. Viralizou também, né, a história do. Acho que era Matheus, o nome do menino, que foi entregar uma comida por delivery no condomínio de luxo. E o rapaz lá ficou dizendo que ele era inferior por causa da questão da cor, que ele era pobre e tudo mais. Então, é algo que parece que não existe, não acontece aqui, mas é muito forte. Aqui nós vemos uma imagem, ó, duas pessoas sentadas na mesma mesa, e como você vê a oportunidade que é para um e a oportunidade que é para o outro. Então, há muitas obras que podem ser trazidas para a gente com essa temática. Do trabalho aqui, eu acho que só Andrei que não falou. Maria Eduarda. Faltou. E aqui a Alice e Vieira não falaram. Aí você, Giovana, tem dito que Júlia participou da organização do trabalho. Qual foi a parte que ela desenvolveu? Ela pesquisou os cartoons. E a Alice não conseguiram entrar em contato. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar. Pesquisou. Os cartoons. Gente, ó, presta atenção. Vou falar uma coisa para vocês, porque a gente às vezes só aprende quando a gente passa. Uma vez a professora, eu estava na faculdade, e a professora passou um trabalho em grupo, e ela disse que todo mundo teria que estudar o mesmo tema, porque na hora ela ia sortear alguém para apresentar. Eu não lembro se eu não estava na aula nesse dia, fiquei sabendo do trabalho depois por colegas, mas não foi mencionado que seria sorteado alguém. Então, o que é que nós fizemos? Nós dividimos cada um a sua parte para falar, estudamos de verdade. Só que na hora de apresentar, a professora sorteou e, para sorte, né, claro, a sorteada foi eu. Só que eu só sabia falar daquilo que eu tinha pesquisado. Eu, professora, mas a gente dividiu. Ela, não, o trabalho não era para ser dividido, o trabalho era para ser estudado por completo por uma pessoa, por todos, e uma pessoa iria apresentar.
Então, é claro que eu só tinha conhecimento sobre a minha parte, eu apresentei aquilo que eu sabia, mas eu fui prejudicada e ainda acabei prejudicando as minhas colegas, porque a nota da minha apresentação também fora nula delas. Então, vocês precisam prestar atenção na forma com que o trabalho é passado. Porque do dia que eu falei para vocês, eu falei, gente, o trabalho vai ser escrito e oral. Então, se o trabalho é escrito e oral, e cada um vale 50%, então a pessoa que fez a parte escrita e não apresenta, ela tem de 0 a 5. E como é que eu vou saber qual foi a parte que a pessoa fez da escrita, se o trabalho é em conjunto? Por exemplo, o grupo de Luiz se dividiu, cada um fez a sua parte. Mas o grupo, por exemplo, de Larissa, que foi um slide só para todo mundo. Lá tem o texto que cada um escolheu. Larissa fez isso, se organizou e colocou que tal texto foi de um, tal texto foi escolhido por outro. Então, eu sei o que cada um ali, que todo mundo pesquisou. Mas, digamos, o trabalho de Anthony, que foi um slide só para todo mundo. Eu não tenho como saber no trabalho de Anthony quem fez o quê, porque foi um trabalho global, né? Então, não tem como saber quem fez o quê. Então, a apresentação, ela tem grande peso. E o que acontece? Era requisito, eu posso até voltar aqui, deixa eu ver se eu tinha fechado. Não. Deixa eu colocar aqui de volta, porque eu tirei uma foto disso, coloquei lá no ClassUp. Deixa eu acabar aqui. A Nicole pediu para avisar que a internet dela caiu. Ó, eu vou comentar sobre isso também, porque tem pessoas que estão saindo da aula antes de terminar, e eu tô colocando lá todo dia, saída antecipada. Saída antecipada. Porque, sabe, a gente precisa ter um controle melhor disso. Tem que dizer a Nicole que ela tem que informar sobre a internet dela para a coordenação da escola e não para mim. Diga ela que passa essa informação para a escola. Se a escola passar para mim, eu justifico a falta dela. Se a escola não passar para mim, ela vai ficar computada como falta. Tá? Mas eu só ler aqui novamente para vocês, assim, o tema transversal da obra é a desigualdade social e os alunos investigadores irão analisar a temática em diferentes gêneros textuais e compartilhar com a turma o resultado dos seus estudos através do Padlet, de vídeos, fotos, resumos escritos e orais. Então, aqui está todo o resumo de como vocês iriam produzir esse trabalho. Então, acredito que está muito claro, está muito desmiuçado. Então, não tem como vocês chegarem hoje e dizer, eu não sabia que era para apresentar, eu pensei que eu podia só escrever, porque já foi falar, trabalhado e tudo mais. Jéssica abriu um plantão, né? 2 plantões, na verdade. Um aconteceu ontem e um vai acontecer na próxima quarta-feira. Ontem nós falamos dos 2 tipos de sintagma, o sintagma nominal e o sintagma verbal. E aí participou comigo Arthur, Anthony e Ricardo. E eu percebi que eles conseguiram tirar algumas dúvidas, conseguiram entender melhor o conteúdo. E vocês sabem que não é obrigatório, mas seria bom que vocês participassem. Eu vi, por exemplo, o resultado do simulado que vocês fizeram. Eu não entendi porque apenas 9 pessoas do 6º ano fizeram o simulado. Só 9 fizeram o simulado. E o resultado, alguns saíram melhor, outros saíram não tão bem assim. Eu acho que o que ficou faltando não foi saber o conteúdo, porque eu percebi que o simulado do 6º ano era muito mais a questão de leitura. Então, faltou uma leitura atenciosa, faltou observar bem o que estava sendo pedido. Mas aí 8 pessoas que responderam esse simulado. E vocês sabem que tudo isso computa como participação para vocês. Então, vocês precisam prestar atenção nisso também. Eu já falei para vocês do 6º ano, façam o melhor que vocês puderem, gente. Eu só sei disso. A internet está aí para ajudar vocês. Então, vão à procura do conhecimento, vão ver mais coisas do que vocês não sabem ainda. Então, vocês precisam querer fazer isso, tá? Vamos lá.
já falei um pouquinho sobre os trabalhos, já está lá no ClassUp há algum tempo filmes e vídeos falando sobre cadê? Sobre o tema, sobre a obra, o Príncipe e o Mendigo. Deixa eu só ver aqui o que a gente pode fazer hoje para encerrar, que a gente tem ainda aqui 20 minutinhos. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Então, o que podemos fazer? Atividades, tá? Para mudar um pouquinho. Não vai dar tempo, não. Vai dar tempo, sim. Vai dar tempo, não. Deixa eu ver aqui. Esse nós já fizemos. I don't speak Portuguese. Ok, I don't speak Portuguese. Professora, Oi. eu consegui entrar aqui para ver o que eu errei e o que eu não errei da avaliação. Sim. Vocês Eu não conseguem. sabia que tinha como fazer isso. Vocês conseguem ter esse feedback, é bem interessante para vocês verem, né? O que ficou faltando, o que é que vocês possivelmente se confundiram. Porque, gente, eu vou pedir para vocês, a avaliação de vocês, as questões estão super dentro do que nós vimos em sala de aula. Tudo que tem lá, a gente comentou bastante, viu bastante, só que vocês precisam fazer uma boa leitura. Tudo vai ficar na leitura, para você compreender bem as questões. E aí vai ser o diferencial para vocês saírem bem ou não. Quem é que está mexendo aí? Porque eu coloquei algumas pessoas como coautoras na hora que vocês pediram para apresentar o trabalho. Então, vejam só, o que é que nós vamos ver hoje, gente? Só a Gi tá como co-host. Só o quê? Só a Gi tá como co-host. A Gi? A Giovana. Deixa eu só virar aqui para ficar tudo bem. Pronto, então vejam só. Pontuação, vírgula entre sujeito e predicado. Nós já aprendemos que sujeito é o sintagma nominal e o predicado é o sintagma verbal. Vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu parar de compartilhar. E deixa eu compartilhar aqui o quadro para a gente falar sobre algumas coisinhas bem rápido. Ó, se eu coloco assim, elas foram à festa. Quem aqui é o meu sujeito? Quem é o sujeito dessa frase? Elas. Elas é o sujeito. Então, elas é o sintagma nominal. Nominal. Isso. E aqui, tudo isso que sobra é o que para mim? Sintagma verbal. Não. Sintagma nominal. Sintagma verbal. Isso. O sintagma nominal é o sujeito, o sintagma verbal é todo o restante da frase. Tudo que sobra da frase é sintagma verbal, que também é chamado de predicado. O sintagma verbal, ele também é chamado de predicado. E o que é o predicado? O predicado é uma informação sobre o sujeito. Então, na frase, tudo que for informação sobre o sujeito é o predicado que nós chamamos de sintagma verbal. Aí, o que é que a gramática da língua portuguesa diz? Nós não podemos separar com vírgula o sujeito do predicado. Vocês estão ouvindo? Alguém está com o microfone aí ligado e fazendo ruído, está tirando um pouquinho da minha atenção. Vamos lá. Não pode pôr vírgula entre o sujeito e o predicado, porque a vírgula ela vem com a ideia de separação. E não há separação entre quem fez e o que fez. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, elas, vírgula, foram à festa.
tá? Então, não há vírgula entre sujeito e predicado. Como é que eu sei quem é o sujeito? O sujeito é quem praticou a ação, sobre quem a frase está falando. E o predicado é o que está falando sobre o sujeito. Quem consegue aí criar uma frase e me dar um exemplo nessa frase do que é sujeito e do que é predicado? Os meninos jogaram bola? Vamos lá. Os meninos jogaram bola. Aqui, o que dessa frase, quem foi que criou? Quem foi que falou? Diego. Diego, dessa frase, Diego, o que daqui eu posso dizer que é sintagma nominal? Meninos. Hã? Meninos. Os meninos é o sintagma nominal, que é o sujeito. Sintagma nominal é igual a sujeito. E tudo isso que sobrou, Diego, eu vou chamar de quê? Isso, gente, sintagma verbal, que também é chamado de quê? Predicado. Predicado. E quem pode me dizer o que é predicado? E aí? Eu vejo a palavra predicado, mas o que é predicado? O sintagma verbal? É a mesma coisa que o sintagma verbal? É a mesma coisa que o sintagma verbal. Mas imaginem só, você está explicando isso para alguém que nem sabe o que é sintagma verbal. Aí eu vou dizer a ela, predicado é sintagma verbal. Ela vai continuar sem entender. É tudo que vem depois do verbo. É tudo que vem depois do verbo, aí eu teria desclassificando o verbo. Não nota nada, né? Tudo que vem depois do verbo e o verbo. Seria tudo que vem depois do sujeito, talvez. Ou, para melhorar ainda, Larissa, eu poderia dizer assim, é a informação sobre o sujeito. Entendeu? Se eu digo que o predicado é a mesma coisa que sintagma verbal e a informação sobre o sujeito, ó, eu já matei a questão do que eu preciso dizer. Deixa eu limpar aqui tudo. Quem mais pode criar uma frase aí para a gente analisar sujeito e predicado? Eles estão andando. Eles estão passeando. Eles estão passeando. Onde é que está aqui o meu sintagma nominal? Eles. Eles estão. Eles. Só eles. Sintagma verbal estão passeando. Que estão. O sintagma nominal é só... Nesse caso, é uma locução? Isso, Giovana. Aqui eu tenho uma locução verbal. Certíssima, perfeito. Eu tirei eles, disse que eles é o sintagma nominal. Tudo isso aqui que sobrou, estão passeando, é o que então? Não é o verbo. Verbal. É o Professora, eu vou falar um aí, sintagma professora. verbal. E o Só pra quem tá no sintagma plano, verbal é o professora. mesmo que o quê? Predicado. O mesmo que predicado. E o que Professora, é eu vou predicado? falar um aí. Eu já ouvi, Arthur, eu tô só querendo completar a minha ideia. E o que é predicado, gente? É o que indica o sujeito. Não, É é uma que informação sobre o sujeito. É o que o sujeito fez, o que é que ele praticou, tá? Então é a ação do sujeito? É a ação e tudo que completa a ação do sujeito. É o meu sintagma verbal. Vejam só, tanto o sintagma nominal como o sintagma verbal, eles têm o seu núcleo. E o que é núcleo, professora, é a palavra mais importante. Qual é a palavra mais importante do sintagma nominal? O sujeito. Então, mas se eu fizesse assim para você dizer, você já disse que o sujeito é eles. E qual é o núcleo do sujeito? Eles. Eles também. Por quê? Porque só tem uma palavra. Se só tem uma palavra, fica muito mais fácil, porque essa palavra vai ser o núcleo também. Agora, no sintagma... Rapidinho, Arthur, já estou completando. No sintagma verbal, eu tenho estão passeando. Qual vai ser o núcleo desse sintagma verbal? Estão passeando.
Estão se dois. passeando. Porque Isso, é uma Larissa. locução verbal. É uma locução verbal. A locução verbal, professora, são dois verbos. Eu conto como dois verbos? Não. Eu conto como um verbo só. Porque os dois querem dizer a mesma coisa. Fala agora, Arthur. Professora, isso aí é só para quem estava no plantão. Rafael e Manuela comeram batata. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta a pessoas diferentes aqui hoje, tá? Sara, diz pra gente, Sara, quem é o sujeito dessa frase? Sei. Sara? Sujeito pro. Sim. Rafael e Manuela? Isso, Rafael e Manuela. Eu tô falando que é sujeito, mas qual é a outra palavra que eu posso dizer para sujeito? Sintagma nominal. Isso, sujeito é a mesma coisa que sintagma nominal. Nominal. Vou escolher outra pessoa agora. Laura. Oi. Isso que sobrou, Laura, da frase, depois que eu tirei o sujeito, eu vou chamar de quê, Laura? Predicado. Predicado. Isso, Laura. Ô, gente, para de escrever enquanto eu estou escrevendo, por favor, tá tirando minha atenção. Predicado. E tá ficando mais confusa a minha anotação. Predicado. Luiz, qual é o outro nome que eu posso dar para predicado, Luiz? Sintagma verbal. Sintagma verbal. Perfeito, Luiz. Agora, deixa eu ver outra pessoa. João Pedro. João Pedro, fala pra gente aí, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo Isso. do sujeito Rafael. Aí eu quero dizer que se eu falo que núcleo é mais importante, eu estou dizendo que Rafael é o mais importante e Manuela não é nada. É isso? Não. Quando Os dois são sujeito. Quando o sujeito tem mais de uma pessoa, os dois vão ser núcleo. Agora, eu não posso colocar o i junto com eles. Eu tenho que colocar, como eu coloquei aqui, Rafael, entre aspas, e Manuela também, entre aspas, tá? Quem é que lembra qual é o nome do sujeito quando tem dois núcleos? Composto. Sujeito composto. Isso, sujeito composto. Tipos de sujeito, eu falei isso na aula ontem e é assunto da prova de vocês, viu? Agora vamos lá. Comeram batata. Qual é o núcleo desse sintagma? Comeram núcleo desse sintagma. Comeram. Comeram. O núcleo é o comeram. Isso. Por que comeram? Porque o núcleo do sintagma verbal é o verbo. Verbo, gente. Isso. Então, só para a gente terminar aqui, o que é que diz a gramática da língua portuguesa? Não pode haver, os sinais de pontuação são usados para estruturar de forma lógica as frases escritas. A vírgula é usada para separar termos de uma oração. Porém, lembre-se que não se separam termos que mantêm íntima relação entre si. Então, sujeito e predicado têm uma íntima relação entre si, porque é quem fez e o que ele fez. Aqui nós temos sujeito e predicado, são termos essenciais porque constituem a estrutura básica de uma oração, ou seja, mantém relação íntima entre si. Portanto, não se pode usar vírgula entre o sujeito e o predicado. Vamos tentar fazer aqui algumas frases. Ele pede para que você pegue a frase e separe o que é sujeito e o que é predicado. Então, dessa frase, focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco. O que dessa frase é sujeito e o que é predicado? Focas e golfinhos são sujeito e surgiram brincando em torno do barco é predicado. Certíssimo. Focas e golfinhos
são o sujeito. E aqui no predicado eu tenho todo o restante da frase, que é surgiram brincando em torno do barco. Certíssimo, Luíse. Aí nós temos outra frase aqui para a gente ver. Nós temos, o comandante errou a manobra. Quem é o sujeito? O comandante. E o o predicado restante? Errou a manobra. Isso. Agora aqui nós temos outra frase bem mais longa. E a frase diz assim: eu havia esquecido meu casaco vermelho e uma máquina fotográfica no veleiro. Quem é o sujeito? Eu coloquei eu, Pro, só que eu tô com dúvida. Mas você está certíssima. Quem foi que fez tudo isso aí? Eu. Eu. Então eu é o sujeito. E todo o restante vai ser o quê? O predicado. O predicado, gente. Ô, Certíssimo. Pro, mas nesse caso, qual vai ser o Núcleo. Via? Do quê? Do predicado? Do predicado. Então, se tiver mais de um verbo separado, todos os verbos vão ser núcleo, né? Aqui eu tenho, Então, eu havia esquecido. Isso, havia esquecido vai ser o núcleo. Muito bem, Giovana. A letra D, a tripulação mudou de tática. Quem é o sujeito? A tripulação. E o predicado mudou de tática. Perfeito. Letra E, o vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas. E agora? O sujeito Eu vento coloquei forte e as o sujeito ondas. é o vento forte e as ondas. E o predicado formadas anunciaram o limite das águas. A palavra formadas ainda faz parte do sujeito. Porque Então, é o tipo das ondas. São as ondas, só as ondas formadas. Então, anunciar, o predicado é a partir do anunciável? Isso. O que é que nós comentamos também? Que geralmente o predicado começa com o verbo, tá? Então, uma dica também para a gente conseguir separar sujeito e predicado é que geralmente o predicado começa com o verbo. Aqui é uma coisa pessoal, eu não vou nem corrigir agora com vocês porque essa atividade é para vocês fazerem em casa, não foi? Não, você não passou. Não? Então tá. Eu fiz, mas não passou, não. Tá, mas aqui essa é bem fácil, porque ele pede para que você complete com um predicado. Então, por exemplo, Larissa, que predicado você poderia colocar para a viagem, Larissa? O que é que você criaria aí para completar a frase a viagem? A viagem de João. Eu fiz uma viagem? Não, na verdade a viagem já é o sujeito. Você tem que completar agora com uma informação poderia ser a viagem foi muito divertida. Isso, Larissa, a viagem foi muito divertida. Aí o sujeito vai ser a viagem e foi muito divertida vai ser o predicado, tá? Arthur, cria aí, Arthur, um predicado para o filme. O filme foi top. Arthur? Oi. Fale a frase. Fale o predicado. O filme de Mateus começou. O filme de Mateus começou. Agora, lembrando que o filme de Mateus vai ser o sujeito. Mas qual seria o núcleo? O núcleo seria... É uma palavra só. Mateus. Não. Porque Não, o núcleo... Filme. Porque é a palavra mais importante. Então, aqui, ó, gente, é para continuar criando predicados para as frases, né? Já tem o sujeito e pede para que vocês completem com os predicados. Aqui ele pede para que você, só para a gente terminar bem rapidinho, ele dá 2 pares de frases iguais. E ele quer que você marque um X na que não está correta. Então, essa aqui primeira, com a chuva, qual é a que está correta? Correta. A primeira ou a segunda? A de baixo, segunda. De baixo. Então, vocês vão marcar um X na primeira, porque é a primeira que está errada. Então, tem que marcar um X. Na terceira e na quarta, qual é a que está incorreta? A de baixo. É a de baixo. Isso, aí marca um X. A quarta. Na que tem a tripulação, é a de cima ou a de A baixo? de baixo.
De Isso. baixo. E da do menino? A primeira. A primeira tá Isso, errada. porque não pode ter vírgula entre o sujeito e o predicado. Predicado. Tá? Eu falei 12 ontem para horas. vocês e hoje eu vou colocar para vocês terminarem de resolver as páginas de produção de texto. Eu vou tentar produzir o vídeo hoje de correção da outra que vocês fizeram até a página 25. E vocês vão fazer o restante, só que esse restante vocês só vão precisar me mostrar na próxima semana, tá? Vou dar aí mais uma semana para vocês irem fazendo a atividade. Ô, Pro, você vai mandar no CloseApp? Vou mandar agora para não esquecer. Professora, precisa enviar? Professora, precisa enviar? Também, só que aí com o tempo, vocês vão ter até a próxima semana para fazer isso. Aí vocês vão fazendo e vão mandando. Agora, eu vou criar lá o negócio da atividade e vocês mandam a foto onde eu coloquei a atividade, porque fica mais fácil para eu não me perder. Tá certo, gente? Tá bom. Ô, Pro, mas eu posso mandar por e-mail e mandar para você na mensagem que eu Sim, do mandei por mesmo que e-mail? você mandou antes, pode fazer. Eu vou tirar um print da tela, porque já não estão as mesmas pessoas do começo da aula, né? Então, tchau, gente. Até a próxima semana. Beijo para vocês, ó. Mua. Beijo, Pro. Mua.